Boa noite, pessoal. Prazer estar junto de vocês novamente. Toda segunda estamos juntos e sempre falo que essa reunião de segunda-feira é algo assim que Deus tem especial para nós. Parece muitas vezes que não estamos, 50, 100 pessoas, estamos em poucos, mas são palavras abençoadas que nos edificam e é muito bom estar aqui. Hoje eu agradeço Paulo Gabriel aí, Deus se convocou para estar aqui conosco, estava orando, pedindo para o Senhor uma direção e veio bem forte no meu coração. Convide ele, aleluia. Então vamos convidar agora, glória a Deus. Então Deus te convocou para essa noite. E meu irmão Paulo aí, que gosta de adorar e louvar o Senhor e é o nosso convidado aí como instrumento da graça de Deus para nos trazer a presença de Deus através dos louvores. Amém? Vamos orar, pessoal. Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, no poder de Jesus, aquele que existe todas as coisas nos céus e na terra, quem somos e pertencemos eternamente, através do Teu Espírito Santo que habita em nós, ó Pai. Manifesta a Tua graça hoje, ó Pai, através do Teu Espírito, revelando Jesus Cristo, ó Pai. Acredito que todos nós aqui queremos mais de Jesus, porque o Senhor nos criou por Ele, para a glória dEle, ó Pai. Revela, Pai, Ele nos nossos corações, a presença dEle, como Ele é, como Ele sente, como Ele age, Pai, assim que nós queremos, assim que nós precisamos, ó Pai. Nós precisamos do Teu Filho Jesus em nós. Abençoa essa noite com a Tua palavra, com o Teu louvor, tudo para a Tua glória, Jesus, para aquele que morreu, ressuscitou, está à Tua destra, a quem somos e pertencemos eternamente. E toda obra do mal que queira perturbar, invadir, em nome do Senhor Jesus, nós resistimos. Que a Tua paz flua, que o amor e a graça do Espírito Santo flua, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Paulão. Vai lá. Amém. Esse primeiro louvor quase todos conhecem, né? Hoje eu estava conversando com a Cris, com a mãe, que às vezes é bom a gente falar um pouquinho do que nós vamos cantar, né? Mas esse louvor fala de um Deus soberano, Senhor, dono de todas as coisas, que conhece tudo, sabe tudo, e apesar disso, com toda essa glória, né, Ele se importa comigo e com você. Isso é uma coisa tremenda, né? E esse louvor vocês conhecem, que diz assim: Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu o sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. Aleluia! E esse Gabriel agora fala de um doce espírito.
Há um doce Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Doce presença, presença santa, vem sobre nós, enche-nos com o teu poder, te adoraremos por tua presença aqui, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Doce presença, presença santa, vem sobre nós, enche-nos com o teu poder, te adoraremos por tua presença aqui, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. Aleluia! Aleluia! Aleluia, Senhor. Ô, Sender, pode pôr esse outro louvor aí. Esse outro louvor aí fala Apocalipse 8, de 1 a 5, depois leiam lá. Diz que as nossas orações estão sendo guardadas diante do trono de Deus, num incensário. Então, esse louvor diz que nós somos um incensário. Diz que de nós sai incenso santo, que são as orações dos santos. E no final dos tempos, quando Jesus voltar, quando as taças estiverem cheias, diz que vai haver 30 minutos, meia hora de silêncio no céu. Apocalipse 8, de 1 a 5. Serão abertos esse incensário e derramados sobre a terra. Vai ter relâmpagos, trovões. Aleluia! Não há outro igual que se assenta no trono sobre tudo e todos. Ele olha das alturas, atento a ouvir as suas criaturas. Sou sua feitura, obra de tuas mãos. Sou o incensário a elevar a canção. Sou sua feitura, obra de tuas mãos. Sou o incensário a elevar a canção. Deixa subir o incenso santo, deixa subir a minha adoração, deixa subir o incenso santo, deixa subir a minha adoração,
deixa subir o incenso santo, deixa subir a minha adoração. Não há outro igual ao que se assenta no trono sobre tudo e todo. Ele olha das alturas, atento a ouvir as suas criaturas. Sou sua feitura, obra de tuas mãos. Sou o incensário a elevar a canção. Sou sua feitura, obra de tuas mãos. Sou o incensário a elevar a canção. Deixa subir o incenso santo, deixa subir as nossas orações, deixa subir o incenso santo, deixa subir a minha adoração, deixa subir o incenso santo, deixa subir as nossas orações, deixa subir o incenso santo, deixa subir minha adoração. Dia e noite, noite e dia, até que as taças estejam cheias. Dia e noite, noite e dia, até que ele retorne à terra. Dia e noite, noite e dia, até que as taças estejam cheias. Dia e noite, noite e dia, até que ele retorne à terra. Dia e noite, noite e dia, até que as taças estejam cheias. Dia e noite, noite e dia, até que ele retorne à terra. Deixa subir o incenso santo, deixa subir a minha adoração. Deixa subir o incenso santo, deixa subir a minha adoração. Deixa subir o incenso santo, deixa subir hoje as nossas orações. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos por esse tempo, por esse momento, Senhor, e que as nossas orações, que eu tenho certeza e convicção que todo mundo já estava na sua mente, falando contigo, orando no seu espírito, Pai, suba ao teu trono como incenso suave, aroma suave, Pai, a ti, e que, como é bom saber que nós temos um Deus, um Pai, que nos ouve, soberano, Senhor, grandioso, mas que está com os ouvidos atentos às nossas orações, cuidando de nós, Pai. Quero declarar a tua bênção também agora sobre a palavra, Senhor, que fale aos nossos corações, como nós temos conversado com o Reinaldo muitas vezes, Pai, que a palavra do Senhor transforme o nosso entendimento, Pai.
que não seja apenas um conhecimento, que não seja apenas agregar mais entendimento, mais informação, mas que a gente seja transformado no entendimento, abra os nossos olhos espirituais, Pai, para que a gente possa te conhecer como Pai, em nome de Jesus. Aleluia! Amém. Glória a Deus. Amém, amém. Glória a Deus. Obrigado, meu irmão. Bênção pura. Simplicidade, louvor que chega com certeza aos ouvidos do Pai, né? Isso que nós queremos, que Deus, aleluia, ouça o nosso coração. Nós temos a nossa reunião, depois do louvor, orar por aqueles que precisam, né? Estão doentes, aqueles que estão necessitados. Quem está necessitado, levanta a mão. Eu tô bem necessitado. Então, vamos orar. Alguém sente no coração de orar por aqueles que... Agora a oração é para aqueles que... nas necessidades mesmo, né? Eu creio assim que tem 2 pedidos aqui, eu até esqueci. Tem 2 pedidos de oração. Não, já tem 5 aqui. Uau! Tem 5. Não, então vamos orar. Não, deixa, porque daí eu abro aqui, ó. Vamos orar, então. Senhor nosso Deus e Pai, nós colocamos a família do Bibiano, Senhor, que perdeu um ente querido, Pai. A Tua palavra diz que o Senhor é o Deus de toda consolação. E é o Teu Espírito que nos consola, Pai. Abençoamos eles no nome de Jesus, ó Pai. O Senhor é que dá vida, é o Senhor que é a vida, e nós os abençoamos em nome de Jesus, falando no coração deles, sustentamos para a Tua glória, Jesus. Nós oramos também pela saúde do Clóvis, ó Pai, não só pela saúde do Clóvis, Pai, mas para dele, que está aqui escrito, Pai, ele está pedindo, mas nós todos, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, Tu sabes que nós precisamos de saúde, Senhor, abençoa nossos corpos, abençoa, Pai, dando saúde, dando graça, Jesus, no poder do Teu Espírito Santo, que vive em nós, que habita em nós, ó Pai. Nós pedimos a Tua graça e saúde aos nossos corpos físicos, ó Pai. Para a glória de Jesus nós oramos, ó Pai. Também para os irmãos Gi, Hamilton e Eliseu, Pai, a saúde deles também, Pai. Em nome de Jesus, abençoamos eles no poder do Espírito Santo para a Tua glória, Senhor. Pai, nós oramos pelo Ailton, Pai, desse processo judicial também, Pai. Tem misericórdia, Senhor, dá direção, graça, Pai. Abençoa a vida dele, ó, Pai. Em nome de Jesus, dirige, Pai. Entra com as Tuas mãos poderosas, ó Pai, sobre esse processo, ó Pai. Fazendo o que é correto, o que é certo, ó Pai, a Tua justiça sobre isso, em nome de Jesus nós oramos, ó Pai. Também, Pai, a saúde física e emocional da Simone, ó Pai, tem misericórdia, Pai, guarda ela no poder do Espírito Santo para a Tua glória, Pai, nós precisamos de Ti, Senhor. Tu sabes que nós precisamos de Ti, ó Pai, e sem Ti nada somos. Quem pode fazer algo sem Ti, ó Pai? Tu és Deus, Tu és a fonte de todas as coisas, e é verdade que sem Ti nada podemos fazer. Abençoa-nos todos aqui, ó Pai, nessa noite, seja no espírito, na alma, no corpo, ó Pai, que Teu Espírito Santo gere, ó Pai, gere saúde física, emocional, gere, ó Pai, alegria em nossos corações, Pai. O Teu Espírito está em nós, Senhor, gera alegria em nós, gera força, gera o poder do Espírito Santo para a glória daquele que merece todas as coisas, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, ó Pai. Muito obrigado, Pai. E nos livra de todo o mal. Acima de tudo, ó Pai, que possamos confiar na Tua palavra que diz que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que Te amam e que andam segundo o Seu propósito, ó Pai. Nós Te amamos e nós andamos segundo o Teu propósito, que é Jesus Cristo, ó Pai, que possamos andar assim, confiando em Ti, que é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos alegra, é o Senhor que nos fortalece, é o Senhor que nos protege, é o Senhor que é a nossa vida, Pai, acima de todas as coisas, que andemos filhos assim, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém, aleluia. Eu esqueci de apresentar o Paulo Gabriel. Amém. Paulo Gabriel, não sei se o Sender sabe, né? Nós temos um grupo que oramos pelo pastor Paulo Davi, e ele é filho do pastor Paulo Davi e marido da Fabiana, que está aqui, que eu esqueci de apresentar, falar, né? Então a Fabiana está aí, o Paulo Gabriel é marido dela, e ele que está hoje, que vai nos trazer a palavra. Que Deus te abençoe, meu querido. Obrigado. Deus abençoe você, fica na liberdade do Espírito aí. Eu oro que
que mesmo aquilo tudo que você preparou, que o Espírito possa te surpreender, em nome de Jesus, porque o Espírito de Deus habita em você, e às vezes nós, no meio da pregação, o Espírito Santo começa a falar, e depois a gente fala assim, pô, o que eu falei, né? Mas que o Espírito Santo use você para a glória dele. Amém? Deus abençoe, meus queridos. É na liberdade. Amém. Amém. Consegue me ouvir bem? Beleza. Bom, então, Sim, muito obrigado, bem. Rinaldo. Obrigado, Rinaldo, pelo convite, por poder compartilhar a palavra hoje com vocês. Não, É uma não honra. tio Rinaldo, né? Não tio Rinaldo, final. Obrigado pelo convite, de poder compartilhar a palavra com vocês. É sempre bênção a gente poder estar junto e eu sempre falo, toda vez que eu vou dar a palavra, seja onde for, de que eu acabo aprendendo mais quando eu estou estudando, quando eu estou indo atrás daquilo que eu vou falar, com o Espírito Santo falando comigo, do que de fato quem vai ouvir aquela palavra. Então, o primeiro tocado por essa palavra aqui sou eu. O Espírito Santo falou muito comigo quando eu estava lendo sobre isso e aprendendo um pouco mais, e eu espero que assim como ele tocou, ele toque vocês hoje também. Então, o Rinaldo me apresentou, mas sou o Paulo Gabriel, marido da Fabiana, que está aqui, genro do Paulo Cagiano, que fez o louvor, sobrinho do Rinaldo e de muita gente. Então, estamos tudo em família aqui hoje, Cristiane graças a também. Deus. Da Lisiane, da Cris, neto da Marisa, adotado, mas estamos aí, né, Marizinha? Mas é uma bênção estar junto com vocês, poder compartilhar a palavra, e hoje eu vou trazer aqui pra gente sobre qual é o legado das batalhas que a gente tem lutado, qual é o legado das guerras que a gente tem lutado, o que a gente tem deixado de resíduo e de história daquilo que a gente tem feito durante a nossa vida. Se a gente pegar historicamente, toda batalha, toda guerra de grande porte da história da humanidade, ela deixa um legado. Há coisas que você aprende, há coisas boas, há coisas ruins, há feridos no caminho, há os vitoriosos, mas sempre há um legado, sempre há uma história depois para ser contada. E na nossa vida, na nossa caminhada cristã, isso não é diferente. A gente enfrenta batalhas todos os dias. A gente está em guerra a todo momento. E a gente tem olhado para qual o legado que a gente tem deixado das batalhas que a gente tem lutado, qual a história das guerras que a gente tem lutado, que a gente está deixando por aqui. A pergunta que eu tenho para começar é como que a gente tem lutado as nossas guerras? Como a gente tem batalhado? Vou começar lendo Efésios 6, dos versículos 10 a 18, que vai nos ajudar a entender um pouco disso que a gente está falando aqui. Lá em Efésios 6, do versículo 10 ao 18, diz assim: tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Pois nós não lutamos contra os seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas. Isso é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarmos as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo e depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes, sem recuar. Portanto, estejam preparados. Usem a verdade como um centurião. Vistam-se com a couraça de justiça e calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia da paz. Levem sempre a fé como escudo, para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do inimigo. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo lhes dá. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo ajuda dele. Orem sempre, guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas e não desanimem. E orem sempre por todo o povo de Deus. Às vezes, a gente tem lutado com as nossas próprias forças. Às vezes a gente luta com dependência total de Deus, mas nem sempre buscando a Ele com confiança. Às vezes a gente faz a nossa parte, mas não confia naquilo que Deus tem fazendo. Eu tenho certeza que todo mundo aqui passou por alguma luta, ou conhece alguém que passou por alguma luta recentemente. É inevitável a gente passar, principalmente na nossa caminhada como cristão.
Às vezes a gente está passando por uma luta, a gente não sabe de onde tirar força, a gente está cansado, a gente quer desistir. Mas hoje aqui eu quero declarar em nome de Jesus de que você não vai mais saber de onde tirar forças, porque você não irá desistir. Deus está contigo, você vai fazer a sua parte e Deus vai fazer a parte dele. Todo mal que possa estar acontecendo na sua vida, todo cansaço que você tem sentido, você precisa entender que Deus é perfeito e Deus é forte. E quando você está fraco, que ele é forte. Então, em nome de Jesus, isso vai cair por terra. Como a gente leu aqui em Efésios, só tem uma coisa que vai fazer a gente ser vitorioso nessa batalha espiritual, que é vestir a armadura que Deus preparou para nós. A gente leu que a gente não está lutando contra seres humanos, como as guerras da humanidade, a gente está lutando diariamente contra potestades e potestados, contra governos, contra autoridades deste mundo. E quando a gente para pensar nesse mundo espiritual, nós não estamos falando, a gente está lutando contra um demônio, a gente está lutando contra um governo. É como se fosse lutando contra um exército, de fato, contra muitos. E a gente, às vezes, acha que sozinho a gente vai vencer a batalha, mas a gente não vai. E o que a gente vê em Efésios é que a gente tem uma maneira de fazer isso, orando a Deus. Ele repete 3 vezes, ele fala da armadura de Deus, mas ele repete 3 vezes, orem sempre. Orem sempre pelo povo de Deus. Estejam em oração. E a gente precisa ter essas atitudes práticas para a gente vencer as batalhas. A gente precisa estudar a palavra de Deus. A gente precisa alimentar a nossa fé diariamente. A gente precisa preencher o nosso coração daquilo que vem de Jesus, daquilo que vem do alto. A gente precisa ser persistente nessa busca pela presença de Deus. E existem muitas outras práticas e disciplinas da fé cristã que vão nos ajudar, mas tudo isso é para a gente entender que todo o poder vem de Deus, todo o poder dessa batalha vem de Jesus. E quando a gente fala de revestir da armadura dele, a gente está falando buscar o poder que vem de Jesus. Aqui, eu não sei quantos são cristãos desde criança, eu cresci na igreja, e eu lembro que tinha um corinho que a gente cantava muito na igreja, quando eu era criança, que é: leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração para poder crescer. Quem não ora, a Bíblia não lê, a Bíblia não lê, a Bíblia não lê. Quem não ora, a Bíblia não lê, diminuirá. Esse corinho, ele é simples, mas ele ensina uma mensagem poderosa para a gente. A gente não pode ser soldados na batalha sem ler a Bíblia e sem orar. É lendo a Bíblia e fazendo oração todos os dias que nós vamos crescer. É lendo a Bíblia que a gente vai ser alimentado espiritualmente, que a gente vai ser fortalecido, que a gente vai receber os direcionamentos de Deus e aquilo que Deus tem feito para nós. Para a gente lutar essas batalhas e a gente vencer, é só orando, lendo a Bíblia e jejuando. Não existe vitória no mundo espiritual sem Jesus. Ele é a nossa vitória. E jejuar, orar, ler a Bíblia é o que vai nos aproximar dele e vai nos permitir que através dele a gente vença essas batalhas. Essa é a primeira lição do legado que a gente precisa deixar das batalhas. As nossas batalhas são vencidas com jejum, leitura bíblica e oração. E a gente precisa entender que quando a gente contar as histórias das batalhas vencidas, não existe batalha vencida sem esses 3 princípios na fé cristã. A segunda coisa que a gente precisa ter muito claro e enraizado no nosso coração para vencer as batalhas é que a gente nunca pode perder o primeiro amor. Quem não lembra daquele momento de conversão, ou aquele momento em que a gente encontrou Jesus, onde Jesus nos transformou, que aqueceu aquele fogo no nosso coração, que a gente sentiu aquela presença que a gente não queria deixar embora, mas às vezes por causa de uma batalha que a gente entrou, uma batalha difícil de vencer, esse fogo se esfriou, a gente se preocupou com a batalha, a gente se preocupou em como guerrear e deixou aquele primeiro amor passar. E quando a gente olha na Bíblia, a Bíblia mesmo fala que o primeiro amor é como um fogo. E assim como um fogo, se a gente não alimentar, ele vai se apagar. A gente precisa entender que nessa batalha a gente precisa colocar lenha nessa fogueira. A
A gente precisa alimentar, a gente precisa inflamar esse fogo para que nada apague o fogo do primeiro amor. Se a gente jogar água no fogo, ele vai apagar. Se a gente não alimentar, ele vai apagar. Então nós não podemos permitir que as batalhas que a gente enfrenta no nosso dia a dia, que as coisas que a gente enfrenta todos os dias, deixem o nosso fogo apagar. Existem muitas coisas que fazem a gente perder a intensidade do fogo do primeiro amor. O Subirá fala numa palavra dele que tem 4 coisas especificamente que fazem com que o nosso fogo se apague, e eu queria trazê-las aqui. Mas basicamente é o convívio com o pecado, falta de profundidade, a falta de tratamento e as distrações. O que isso significa? O convívio com o pecado, Mateus 24:2 diz, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Se a gente quer vencer as batalhas que a gente está enfrentando, que a gente está se sentindo cansado, nós não podemos conviver com o pecado. A gente não pode viver em meio à iniquidade. A gente não pode se deixar levar pelas coisas do mundo, pelas distrações, pelos medos, pelas dores. A gente não pode achar que eu estou bem em todas as áreas da minha vida, só tem uma área que eu não conto para ninguém, que é meu quarto fechado, mas ninguém precisa saber. Isso aqui não vai me atrapalhar. Isso é conviver com o pecado. É esse quarto escuro que você não abre para ninguém, nem para Jesus, que vai atrapalhar você na hora de vencer as batalhas. Nós não podemos conviver com o pecado porque isso esfria o nosso coração. Isso esfria o fogo de Jesus que habita em nós. E isso vai nos atrapalhar durante a batalha. Segunda coisa, falta de profundidade. Lá em Lucas 8:3 diz, aqui caiu sobre a pedra são os que ouvindo a palavra e recebem com alegria. Eles não têm raiz, creem apenas por algum tempo, mas na hora da provação se desviam. Nós precisamos ter profundidade com o Espírito Santo. Nós precisamos buscar de todo o nosso coração, com força, no mais profundo daquilo que o Espírito tem feito em nós. A gente precisa criar raízes no Espírito Santo, criar raízes em Jesus. Nós não podemos crer por algum tempo. Isso é o maior erro do primeiro amor. A gente está naquele fogo, mas a gente não cria raízes. E isso, com o tempo, vai fazer com que aquele fogo se esfrie no nosso coração. Nós precisamos buscar Jesus com profundidade de todo o nosso coração. Abrir mão das coisas, dos desafios do mundo, abrir mão daquilo que nos tenta todos os dias e buscar Jesus com profundidade. Porque a falta de profundidade vai esfriar o nosso amor. Terceira coisa, falta de tratamento. Às vezes alguma ferida da infância, às vezes algum trauma, às vezes alguma decisão errada que você tomou, você não trata. Você deixa aquilo achando que é pequeno ficar na sua vida, você não compartilha, você não coloca isso nas mãos de Jesus. E mais cedo ou mais tarde isso pode voltar à tona. Mais cedo ou mais tarde algo pode acontecer na sua vida e a falta de tratamento desse trauma, dessa dor, dessa decisão que você tomou e não deveria, ela vai vir à tona e ela vai esfriar o seu amor por Jesus. Nós somos seres humanos, eu sou uma pessoa muito racional e eu sempre tento ver o lado científico das coisas, as explicações para as coisas desse mundo. E é comprovado cientificamente, as feridas e traumas que a gente tem desde a nossa infância, se não tratadas em algum momento, elas vão nos assombrar de alguma forma. Às vezes a gente nem sabe que a gente está sendo impactado em alguma área da nossa vida por causa de algo que aconteceu na infância, algo que aconteceu lá atrás, uma decisão que você tomou, algo que você fez e não compartilhou com Jesus, não entregou nas mãos dele, não foi verdadeiramente perdoado, não perdoou verdadeiramente. E isso pode te assombrar no futuro, e isso esfria o nosso amor. E por último, distrações. Isso é fácil. O que mais tem no mundo são distrações. A gente vive numa era tecnológica, isso eu me coloco em primeiro lugar, eu trabalho com tecnologia e eu não consigo me desligar de tecnologia. A minha esposa fala assim, nossa, fica muito no celular, você olha muito para telas, fica muito ligado, tem que desligar um pouco, tem de qualidade, é verdade, porque isso nos distrai tão fácil.
É tão fácil a gente pegar o celular, ver uma postagem, ver outra postagem, pesquisar sobre isso, pesquisar sobre aquilo. Quando a gente vê, a gente passou horas do nosso dia mexendo no celular, conversando com alguém, jogando conversa fora, procurando coisas que não devia procurar, lendo notícias que não vão acrescentar em nada à nossa vida. Isso tirando todas as outras coisas que não têm a ver com tecnologia. Tantas outras coisas que às vezes a gente não percebe, são distrações. Outro exemplo, gosto muito de esportes. Eu gosto de todos os tipos de esportes. Eu gosto de futebol, eu gosto de futebol americano, eu gosto de tênis, eu gosto de... Se tiver um campeonato de golfe passando na televisão, eu gosto de assistir. Não é totalmente tecnologia, mas me distrai. E às vezes eu não vejo quanto tempo eu perco assistindo um esporte, assistindo porque eu gosto da competitividade, de estar antenado sobre o que está acontecendo. Essas distrações fazem que a gente não viva intensamente o que Jesus tem para a nossa vida e faz o nosso amor esfriar. E a segunda coisa que a gente precisa entender do legado da nossa batalha é que as nossas batalhas precisam ser lutadas com aquele fogo do primeiro amor que Jesus colocou em nossa vida. Nós precisamos alimentar essa chama do Espírito Santo em nós, não deixar essa labareda diminuir, não deixar esse fogo se apagar. Quanto maior está esse fogo do primeiro amor na nossa vida, mais fácil será a gente enfrentar e vencer as batalhas. O terceiro ponto, e ele é para mim o mais importante disso tudo, durante as nossas batalhas, nós precisamos relembrar quem Jesus é para nós. Nós precisamos relembrar quem ele é, porque é ele que vai na frente das batalhas. Nós lemos lá em Efésios que Jesus está nos revestindo da armadura, mas é a armadura que vem dele, porque ele vai à frente dessa batalha. Que nós precisamos orar, pedindo a ele que nos ajude a enfrentar essa batalha espiritual. Ele vai à frente das nossas batalhas. E qual é o legado que a gente tem deixado das nossas batalhas, se não Jesus lutando à nossa frente? A nossa vitória em cada uma das batalhas e dificuldades das nossas vidas não tem nada a ver com a gente. Tem a ver com o que ele fez em nós. Nós podemos passar por qualquer adversidade na vida. Nós podemos passar por um luto, nós podemos passar por um desemprego, nós podemos passar por derrotas. Eu não sei o que você pode estar passando na sua vida. Problemas financeiros, doenças. Não importa a batalha que você vive, importa como você vai lutar elas e importa de você deixar Jesus na sua frente. Se há uma forma de você vencer essa batalha é lembrando quem ele é na hora de você enfrentar essa batalha. A gente precisa entender que o nosso tempo aqui nessa terra é limitado. E a gente sabe disso. Pode ser que Jesus volte amanhã e a gente vive eternamente com ele. Ou pode ser que amanhã aconteça alguma coisa e acabe o nosso tempo aqui na terra. E o que as pessoas vão lembrar de como você luta suas batalhas? Daqui 100 anos, talvez ninguém mais lembre de você. Mas as histórias das batalhas continuam. A gente vê legados de grandes evangelistas. Eu e a minha esposa participamos recentemente de um evento do Will Graham, o neto do Billy Graham, fez uma cruzada aqui em Curitiba, mais de 17 mil pessoas, mais de 1000 conversões, algo lindo que Deus estava fazendo, mas algo que a gente falava o tempo todo. Como é bonito ver o legado que o Billy Graham deixou por aqui. E não é o legado só de quem ele era, mas era o legado de como ele enfrentou as batalhas, como ele buscou a Jesus. Não foi o Billy Graham que fez 2,5 milhões de pessoas se converterem nas cruzadas da vida dele. Foi Jesus que alcançou 2,5 milhões de pessoas durante todos esses eventos que ele fez. Esse é o legado das batalhas que ele lutou. A gente precisa entender que a gente não precisa lutar sozinho e não deve lutar sozinho. Às vezes a gente está cansado da batalha, mas a gente nem percebeu que, na verdade, o que está acontecendo é que a gente está lutando com as nossas próprias forças. Talvez você está falando que você colocou tudo nas mãos de Deus, mas não está fazendo o que depende de você. Nenhuma dessas formas de agir vai trazer solução, porque a gente precisa estar juntos do Senhor, buscando entender o que Ele quer que você faça. Eu recentemente participei de um retiro dos Legendários. Eu não sei quantos aqui conhecem esse Ministério de Homens, Ministério Legendários.
É um ministério que nasceu na Guatemala e tem transformado a vida de homens ao redor do mundo todo. Hoje já são mais de 48 mil homens transformados através desse ministério. E eu participei recentemente, faz 2 semanas que eu voltei desse retiro. Agora eu sou um legendário, até deixei aqui para mostrar. Sou o legendário número 46.390. E eu fui transformado nesse retiro. Eu dei um pouco do meu testemunho, acho que não cabe falar tudo ele aqui, mas eu nasci em lar cristão, eu sou filho de pastor, sou irmão de pastor, sou neto de pastor, eu tenho uma família bem estruturada, eu sou casado com uma esposa maravilhosa. E eu olhava para um retiro de homens e falava assim, o que Jesus vai transformar na minha vida, num retiro de homens? Mas Jesus me alcançou naquele retiro e ele me ensinou tanta coisa que eu tenho levado na minha vida dia a dia e tem me ajudado a vencer as batalhas. Mas um exemplo que eu quero dar aqui para vocês esse retiro é um retiro de homens e ele requer muito esforço físico, esforço emocional, esforço espiritual. E tinha um momento que eu estava exausto. Não tinha passado 1/3 do retiro ainda, mas eu estava exausto. Eu estava cansado. Estava cansado fisicamente, eu estava cansado emocionalmente, espiritualmente cansado. E naquele momento que eu não tinha mais força, mas ainda tinha 2/3 de retiro para frente, algo voltou na minha cabeça, algo que é o lema, inclusive, desse ministério, que é desfrute o caminho com o Espírito Santo. Desfrute desse caminho. E o Paulo até cantou, né, a música do Doce Espírito, e foi uma música que veio na minha cabeça naquele momento, de que quando eu estava cansado, achava que eu estava sozinho, veio essa música dizendo, há um doce espírito aqui, e esse espírito é o Espírito de Deus. E aquilo, naquele momento, renovou as minhas forças. E, na verdade, isso é só um reflexo do que é a minha vida todos os dias. Não é porque eu estava num retiro de homens, num esforço físico, emocional, mental, espiritual, que o doce Espírito de Deus estava ali renovando as minhas forças. Aquilo é só um reflexo do que acontece todos os dias na minha vida. Todos os dias eu estou no trabalho batalhando e lutando. Eu não trabalho num lugar cristão, pelo contrário. Eu trabalho numa empresa que adota os valores LGBT. Eu trabalho numa empresa que tem vagas afirmativas para pessoas alternativas. Trabalho numa empresa onde eu tenho que tomar muito cuidado com tudo que eu falo, porque eu posso ofender pessoas por princípios que eu não sigo. E às vezes isso é difícil, porque isso são batalhas que eu vou lutando no meu dia a dia. Eu todos os dias preciso lutar contra a minha carne, em todas as minhas dificuldades como homem. Eu sou homem, eu tenho 26 anos, sou adulto já, eu enfrentei batalhas durante toda a minha vida que muitos homens passam. E estar lá naquele retiro foi só 1% de tudo que eu já vivi na minha vida de batalhas. E naquele momento de esforço extremo, físico, mental, emocional e espiritual, onde Jesus me alcançou e falou, você não está sozinho, há um doce Espírito que está contigo, foi um reflexo de Jesus falando, todos os dias eu estou contigo nessas batalhas. Sabe quando você está no meio daquela reunião difícil do trabalho, às vezes você falou algo que não devia porque você vai ofender alguém de um princípio que você não segue? Há um doce Espírito naquele lugar. E esse Espírito está contigo. Sabe aquele momento que você está enfrentando aquela batalha como homem, que é difícil, você está se sentindo menos do que alguém, você está se comparando com alguém? Há um doce Espírito de Deus do seu lado e lutando essa batalha contigo. Sabe aquele momento de luto, quando você perdeu alguém querido, quando você perdeu alguém que você amava e veio um vazio no seu coração que você achou que nunca mais ia ser preenchido? Havia um doce Espírito de Deus naquele momento e ele havia um propósito, um plano para aquilo tudo. E o que eu tenho para te dizer aqui hoje, o maior testemunho que eu posso te dar, não é que eu tive uma história triste, que eu fui resgatado das drogas, que eu não me guardei até o meu casamento, que eu sofri durante a minha infância, que eu tive pais ruins. O maior testemunho que eu posso dar é, eu enfrento batalhas todos os dias como qualquer pessoa. Mas sim, todas essas batalhas, eu entendi que há um doce Espírito de Deus do meu lado. E Deus vai me relembrar isso todos os dias. E todos os dias que eu olhar para o meu número de legendário, toda vez que eu olhar
para minha farda, que hoje não está aqui, infelizmente, eu levei para a costureira para colar os meus pets. Toda vez que eu lembrar disso, toda vez que eu olhar para várias lembranças que eu tive desse retiro, uma bússola que eu ganhei, várias coisas que eu ganhei durante... Toda vez que eu estiver na batalha e lembrar o que eu passei lá, aquele esforço, aquela batalha que eu venci, eu preciso me relembrar de que há um doce espírito. E Deus se revelou para mim dessa maneira, como um doce espírito, mas ele pode poder se revelar para você de muitas maneiras diferentes. Eu não sei como Deus se revela para você, mas Deus tem muitas formas de se revelar. Na Bíblia, eu vou ler um pouco de algumas formas como Deus se revela para você. Ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores, ele é o advogado fiel, ele é o Cordeiro de Deus, ele é a ressurreição e a vida, ele é o pastor e o bispo das nossas almas, ele é o juiz, ele é o Senhor dos Senhores, ele é homem de dores, ele é a cabeça da igreja, ele é mestre, ele é a testemunha fiel e verdadeira, ele é a rocha, ele é o sumo sacerdote, ele é a porta aberta e a fechada, ele é a tempestade, ele é o vento forte, ele é a chuva forte, ele é tudo em todos, ele é a água viva, ele é o pão da vida, ele é o alfa e o ômega, ele é a videira verdadeira, ele é o Messias, ele é o santo, ele é o mediador, ele é o amado e o mais belo entre milhares, ele é o carpinteiro, e ele é o bom pastor, ele é a luz do mundo, ele é a imagem do Deus invisível, ele é o verbo, ele é a pedra angular, ele é o salvador, ele é o servo, ele é o autor e o consumador da nossa fé, ele é o todo-poderoso, ele é o Pai eterno, ele é o leão da tribo de Judá, ele é o eu sou, ele é o príncipe da paz, ele é o noivo, ele é o unigênito, ele é maravilhoso, ele é Emanuel, ele é filho de Deus, ele é a aurora do dia, ele é o amém, ele é o rei dos judeus, e ele é o profeta, ele é o redentor, e ele é a âncora, ele é a brilhante estrela da manhã, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ele é. Eu não sei como Deus se revela para você, mas para cada batalha que você enfrentar, ele se revela. E ele tem um jeito de se revelar. Ele é o Senhor dos exércitos, ele é o Pai de amor. Existem tantas outras formas de Deus se revelar. Para mim, ele é um doce espírito. E para você, ele pode ser muitas coisas. Porque ele é. Deuteronômio 31:8 diz: o Senhor Deus irá na sua frente, e ele mesmo estará com você e não o deixará, não o abandonará, não se assuste, nem tenha medo. O contexto dessa palavra é quando Moisés, já velho, 120 anos, estava passando para frente o povo do Egito para que eles continuassem com Josué, porque ele não ia entrar na terra prometida, e Josué, com medo, essa foi a palavra que Moisés deu para Josué. Falou: Josué, o que o Senhor Deus diz é, o Senhor Deus irá na sua frente, ele mesmo estará com você e não o deixará, não o abandonará, então não se assuste e não tenha medo. Queridos, não se esqueçam, todas as batalhas do seu dia a dia, o eu sou estará na sua frente da batalha. A maneira como você luta as suas batalhas no seu dia é joelho no chão, é jejum, oração, a leitura da palavra. É lutando e batalhando pela sua família, é lutando e batalhando pelos seus filhos todos os dias. Com o joelho no chão, você vai enfrentar essas batalhas. Não tem outra maneira. Não existe jeitinho. A gente não pode dar jeitinho. É joelho no chão. A única forma de a gente vencer as batalhas é deixar Jesus Cristo indo na sua frente. É a única forma. Nós vamos ter batalhas todos os dias, sem exceção. Eu citei algumas das que eu tenho todos os dias. Mas eu clamo todos os dias para que Jesus vá na minha frente e que ele se revele como o doce espírito que vai estar comigo vencendo essa batalha. Nós vamos clamar pelo dia de Jesus, quando a gente não vai ter mais batalha. Em nome de Jesus está próximo, nós vamos viver a vitória
eterna em nome de Jesus. E é por isso que lá em Isaías ele diz: pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. Mas o Pai lhe deu um nome que é acima de todos os nomes. O seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. E um dia, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é. Ele é Deus. E Ele se Aleluia. revela de todas essas formas. E o que eu queria deixar para vocês hoje esse é o maior legado e a maior herança que a gente pode deixar nessa terra das nossas batalhas. É a certeza de que quando alguém olhar para a nossa vida, não vai lembrar de quem a gente foi, mas de como nós transparecemos quem ele é. O legado do Billy Graham não é quem ele foi, mas como Deus agiu através da vida dele nessas milhares de cruzadas e conversões que aconteceram lá. E o legado continua vivo. Eu vi com os meus próprios olhos, com o neto dele pregando aqui. Não é sobre o Graham, sobre o Billy Graham, mas sobre o que Deus faz, sobre o mover dele nessas cruzadas, sobre o agir do Espírito Santo e como Deus vai lutando essas batalhas. E tem batalhas. A gente viu gente caindo endemoniado numa cruzada do Will Graham, porque é batalha espiritual que está acontecendo ali, é uma guerra. Não é uma pregação, não é um show, é uma guerra espiritual, mas é uma guerra que o Senhor Deus está indo à frente. Então, essa é a minha palavra para vocês. O legado que a gente tem que deixar das nossas batalhas é como nós transparecemos quem Jesus é enquanto nós estamos lutando elas. E não importa a batalha que você vai passar, se Jesus estiver à frente e seu joelho estiver dobrado, é assim que você vai vencer essas batalhas. Amém? Glória a Deus. Amém. Amém. Que pregação Viu? maravilhosa. Parabéns. Viu, Paulo? Não estamos perdendo só a direção. Ora por nós. Amém, Gabi. Com certeza, eu oro sim. Se vocês me darem licença, eu vou me colocar de joelhos, porque uma coisa que eu aprendi é que é assim que eu vou lutar as batalhas. Pode falar, Sinclair, fica à vontade. Amém. E quem quiser, só queria que o Paulo orasse agora para a gente não perder, né? Tá bom. Só um minutinho, Sinclair. E se quem quiser ficar de joelho, também pode ficar. Amém? Daí a gente dá liberdade para aquele que quer falar. Senhor Deus, Pai, Espírito Santo, eu te agradeço, Jesus, pelo que o Senhor fez aqui. Pai, eu não quero que eu seja lembrado nesse dia, Deus. Pai, eu quero que o Senhor e o Espírito Santo, se tocou na vida de cada uma dessas pessoas que está aqui, seja lembrado por ele todos os dias, da maneira como o Senhor se quiser se revelar. Pai, que o Senhor se revele na vida deles como o doce Espírito, assim como o Senhor se revelou a mim, como Pai de amor, como Senhor dos exércitos, como o maravilhoso Príncipe da paz, como tantas maneiras que o Senhor pode se revelar. Pai, que nesse dia possa ser um marco na vida deles, de pelo menos eles pensarem, Jesus, o legado que eles estão deixando de como eles enfrentam as batalhas. Pai, eu entendi que é com o joelho no chão e oração que eu vou vencer as batalhas, colocando o Senhor à frente, Deus. Em nome de Jesus, eu me revisto todos os dias da armadura que vem de ti, pronto para batalhar de joelhos no chão, Deus. Não é atacando a espada nos meus inimigos, é joelho no chão, confiando que é o Senhor quem vai fazer a vitória, Jesus. Santo Deus e Pai, eu te clamo, Deus, pela vida de cada uma dessas pessoas que estão assistindo agora no ao vivo, que vão assistir no futuro gravado. Eu te clamo, Pai eterno, que o Senhor alcance eles como o Senhor me alcançou. Se revela, Deus, em meio à dificuldade, em meio ao cansaço, em meio à dor, em meio à dificuldade emocional, à dificuldade física, à dificuldade financeira, em meio ao luto, à dificuldade espiritual. Alcança eles, Jesus, em nome de Jesus. Santo Espírito de Deus, que a gente possa deixar nessa terra um legado, que é o legado de fé, Jesus. É um legado de que nossas batalhas foram vencidas com o joelho no chão. Que cada vitória não tem outro nome senão o nome de Jesus.
Pai, que o nosso coração compreenda quem Tu és todos os dias, Deus. Pai, que no dia que todo joelho se dobrar e confessar quem Tu és, o nosso coração se alegre, Deus, lembrando que nós vivemos uma vida batalhando por quem Tu és, Jesus. Que a gente não esqueça de fazer a nossa parte, Pai, mas que essa parte seja direcionada pelo Teu Santo Espírito que habita em nós. Traz alegria, traz cura, traz redenção, Pai, traz vitória em todas as batalhas, Deus. E que quando o momento difícil chegar e a gente achar que está perdendo, o nosso joelho esteja dobrado no chão, entendendo que o Senhor está vencendo essa batalha por nós. Pai, nós te clamamos pelo dia que o Senhor voltará, Jesus. Pelo dia que nós vamos viver a vitória eterna. Enquanto esse dia não chega, Deus, nós te clamamos em nome de Jesus. Nos ajuda a vencer as batalhas do nosso dia, Pai. Que não seja uma palavra da boca para fora, mas que eu, em primeiro lugar, me coloque aqui, Deus, de joelhos, prostrado, Deus, te clamando. Pai, vai à frente das minhas batalhas, Jesus. Vai à frente, Jesus, dos meus enfrentamentos no meu trabalho, na minha família. Vai à frente do meu enfrentamento aonde eu estiver, Pai. Me ajuda, Deus, a vencer todas essas batalhas. Sem Ti eu não consigo. Doce Espírito de Deus, que está ao meu lado, me acompanhando todos os dias, que habita em mim, me ajuda a vencer essas batalhas dia a dia. Em nome de Jesus, Pai. Amém. 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 Aleluia. Então, eu queria pedir para o Sender, dá para parar a gravação, né? E agora nós vamos ter um momento de ter na liberdade aí, seu pastor.